Queridos irmãos e irmãs, é um grande prazer voltar a falar para vocês, hoje com um tema bastante interessante do livro No Rumo da Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, hoje no capítulo 11, intitulado Os Justiceiros. É um capítulo que vai falar sobre a transição para a regeneração, a pandemia, portanto, é um tema bastante atualizado, e também da obsessão de uma forma generalizada. Portanto, vamos começar falando da regeneração, desse processo de transição tão esperado, tão aguardado, e muitas pessoas nessa ansiedade ficam buscando datas, ficam buscando marcos para que possa delimitar o início efetivo de um mundo de regeneração, deixando para trás um mundo de provas e expiações. Vejamos, a doutrina espírita classifica os mundos em 5 etapas, sob o ponto de vista do crescimento moral e intelectual. O planeta começa como um mundo primitivo, depois ele passa para um mundo de provas e expiações, depois para um mundo de regeneração, um mundo feliz e, por fim, um mundo celestial, que seria, então, a habitação dos espíritos puros. Então, são 5 grandes fases. E nós que estamos em provas e expiações, que é a segunda fase, não chegamos ainda nem na metade do caminho, né? Percebam que muita gente está querendo resolver tudo nessa encarnação. E a gente não chegou ainda nem no mundo de regeneração. Não nos consolidamos nessa fase. Não passamos da metade do caminho, que é longo. É um caminho que requer paciência, que requer uma evolução passo a passo, sem pegar atalhos, sem transformações miraculosas que não existem. A transformação ela é lenta e gradual. Então muita gente fica ansiosa porque já não quer o mal no mundo, e o capítulo fala exatamente também sobre isso, que seria e está sendo uma grande oportunidade, ou uma última oportunidade para espíritos trevosos, espíritos de baixa condição moral, ainda estarem encarnando aqui na Terra, como uma forma de terem não só uma última oportunidade, mas também de conviverem na sociedade como um teste também, para verificar se estamos realmente aptos a poder conviver de uma forma equilibrada contra esses ataques das trevas, tanto no plano físico quanto também no plano espiritual. O livro vai falar do processo obsessivo, e os justiceiros, que intitula esse capítulo, é exatamente um grupo de espíritos que se intitularam dessa forma para poder fazer justiça com as próprias mãos. Isso sob o ponto de vista espiritual, A gente sabe que no plano físico existe muita gente aí fazendo a justiça com as próprias mãos, determinando a morte de pessoas, e enfim. Mas, sob o ponto de vista espiritual, eles fazem um processo de tribunal, onde eles criaram uma região no mundo espiritual, que é uma região parecida com aquele inferno que a igreja pintou durante muitos séculos e que ainda prega até hoje, E é uma região bastante parecida com esse inferno, com essa imagem, onde eles decretam ali algumas punições a espíritos que são espiritualmente fracos, mentalmente frágeis, e que se submetem a esse tipo de punição. E criaram também grupos de perseguição a encarnados.
principalmente aqueles que estão dedicados ao bem, que estão dedicados a uma renovação. Então, esses espíritos, uma parte estão no mundo espiritual e outra parte estão aqui encarnados, causam uma turbulência muito grande, porque são voltados exclusivamente para o mal. E isso nos causa já uma certa resistência, um certo repúdio em querer admitir que eles ainda estejam aqui, já que estamos numa transição para a regeneração já anunciada pelos espíritos já há algumas décadas. Então voltamos àquele ponto. Estão querendo estabelecer marcos para poder iniciar esse mundo de regeneração. Vejamos, existe alguma forma ou algum marco que possamos estabelecer do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações? Ou seja, da primeira etapa do processo de evolução da humanidade, da fase primitiva para a fase de provas e expiações? Podemos sim, olhando hoje para trás, observando a história da humanidade, pensar que o mundo primitivo ele foi se diluindo e o mundo de provas e expiações foi adentrando à medida que nós fomos nos organizando em sociedade. Uma sociedade já em tribos, onde começam a haver efetivamente as relações interpessoais. Porque no mundo primitivo, o ser humano ainda age muito parecido com o animal. Ele simplesmente busca a sobrevivência, é a lei do mais forte. O corpo nosso naquela época era um corpo avantajado, um corpo peludo para poder absorver o frio, o impacto do frio, uma arcada dentária robusta para poder não só a caça ao animal, né, mas poder também digerir e cortar a carne. Então, um aparelho digestivo completamente diferente, uma arcada dentária diferente, uma altura diferente, mais músculos, mais pelos, muito semelhante ainda a um animal, porque também essa foi uma fase de transição, né, do mundo animal para o mundo hominal. E, obviamente, também é uma fase muito lenta e muito gradual. O que eu quero deixar bem claro aqui é que quem viveu nessa época, e certamente nós também estávamos passando por esse estágio lá atrás, saindo da era primitiva para uma era de provas e expiações, não percebe o marco de transição. Essa transição ela pode ser de muitos séculos. E nós só vamos perceber que houve realmente um passo adiante muito tempo depois, quando a gente consegue olhar a história para trás. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, uma transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós só vamos talvez conseguir perceber um marco mais ou menos visível daqui a mais alguns séculos. A gente vai poder olhar para trás e dizer, olha, ali mais ou menos a gente percebe que o mundo ele foi saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas quem está vivenciando não vai perceber, até porque esse processo ele é lento e gradual. Como os espíritos já disseram, o processo, já estamos no processo. Mas é um processo que vai levar ainda um tempo. Então não podemos ficar agoniados ou ansiosos para que isso se estabeleça desde já. Muita gente esperando aí uma transição, algum fato miraculoso no ano 2000, na virada do século, na virada do milênio, depois 2001, depois 2012, depois 2019, enfim. Os anos vão passar e nada de espetacular vai acontecer, não vai ocorrer aquela separação que a gente aprendeu, né, durante o estágio nas outras religiões, aquela separação brusca,
onde Jesus voltaria para separar os bons dos maus. Primeiro que Jesus não vai voltar. Jesus nunca se foi. Então, alguém que nunca saiu daqui da terra não tem por que voltar. Ele sempre esteve aqui presente, espiritualmente, e os espíritos afirmam categoricamente que Jesus é o governante maior do planeta Terra. Então precisamos confiar nisso. Jesus nunca saiu daqui. Então não vai ser num determinado momento que ele vai retornar, não sei de onde, para poder chegar aqui e apartar os maus dos bons e aí iniciar um momento novo. Então, essa herança que nós aprendemos lá atrás, no estágio nas outras religiões, através de muitos séculos, traz essa sensação, mesmo com o conhecimento espírita, que vai ter que haver um marco divisório para separar os bons dos maus. E está aí no capítulo Manuel Filomeno de Miranda dizendo que os espíritos voltados ao mal ainda estão reencarnando na Terra. Então nós precisamos ter paciência nessa transição e fazer a nossa parte, porque eles estão tanto no plano encarnado quanto no plano espiritual, como já foi dito antes, ainda insistindo no mal e fazendo obstáculos ao bem. Isso vamos falar um pouco mais para frente sobre o processo obsessivo. Então, vamos deixar claro que o processo de transição para a regeneração é lento e gradual. Lento e gradual. Sem marcos, apenas com o trabalho. Obviamente que espíritos de ordem mais elevada também estão reencarnando na Terra pouco a pouco e lentamente para poder acelerar o processo de transição, mas não pensem que esse acelerar é algo para 10 anos, ou para 20 anos, ou para 50 anos. Vão haver melhorias, obviamente, mas as melhorias são vivenciadas pela coletividade de forma lenta e gradual, como falamos. Interessante que o livro fala sobre a pandemia, e a pandemia ela vem trazendo uma série de problemas, uma série de transtornos para a gente. O Manuel Filomeno de Miranda ele chama a atenção de algo que é bastante importante, que são as comunicações virtuais, que deveriam, como qualquer outra coisa, serem apenas benéficas para a humanidade, porque encurtam as distâncias, a informação hoje chega de uma forma muito rápida, muito globalizada, o mundo se aproximou muito mais, porque há milênios atrás, há séculos atrás, vivia cada país isolado, cada região isolada no seu próprio mundo e nem sabia o que acontecia nas outras regiões. Então, hoje estamos aí numa fase completamente diferente. Qualquer coisa que acontece do outro lado do planeta, em minutos, já estamos aqui recebendo essas informações. Isso é bom? É bom. Agora, Manuel Filomeno de Miranda chama a atenção para as fake news. Informações que são inverídicas e que estão sendo passadas todos os dias nos aplicativos que nós estamos utilizando. Então, é preciso separar o joio do trigo. É preciso filtrar essas informações que recebemos, porque, infelizmente, existem espíritos que não têm compromisso com a verdade, e eles estão aqui no plano físico e também no mundo espiritual, e os que estão no plano físico são intuídos pelo do plano espiritual para poder criar essas notícias falsas, para criar o pânico também, para criar o ódio, e não podemos embarcar nessa. Precisamos realmente filtrar essas informações nesse momento grave que estamos atravessando e que iremos passar, certamente. Não importa se é aqui no plano físico ou no plano espiritual, iremos passar
como passamos por vários momentos difíceis na história da humanidade, mas Manuel Filomeno de Miranda ele chama bastante atenção para que a gente tome cuidado com essas informações falsas que andam circulando por aí. E fala também, né, que existem muita gente sendo também intuída por espíritos trevosos e que estão em posição de comando, né, de cidades, de estados, de países, e que também é preciso muito cuidado sobre as posições que nós tomamos. Obviamente, observamos hoje no Brasil, especificamente o nosso caso aqui do Brasil, uma polaridade muito grande. Existem extremos que buscam, através da política, se estabelecerem, e nós precisamos nos atentar que o ponto de equilíbrio ele sempre é o melhor caminho. Precisamos ter cuidado com os extremos, principalmente com os extremos radicais. Se estamos em um lado ou outro, precisamos rever os nossos conceitos e entender que o país não pode ter lado. A gente tem que ser pelo melhor. E o que é o melhor? É o bem. É o bem das coletividades. É o bem ao próximo. É fazer do processo político algo que possa transformar a nossa sociedade para melhor. Então precisamos filtrar essas informações que nos chegam e buscar sempre fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é aquilo que Allan Kardec coloca de forma clara junto com os espíritos na codificação. O espírita é aquele que busca domar as suas más inclinações e ser melhor a cada dia. Então, foco nessas questões para sermos, então, agentes da renovação da sociedade. Manuel Filomeno de Miranda, nesse capítulo, ele fala que o Espiritismo está na sua última fase, que é a fase da renovação social. É a proposta de renovação. É aquela proposta desinteressada. É a proposta de efetivamente querer o melhor ao próximo e à coletividade de uma forma geral. Ele chama a atenção no capítulo também para as mensagens que aparentemente têm um cunho de ajuda, mas que pecam em legitimidade, que muitos estariam plantando também mensagens revestidas do bem e da caridade, mas que são mensagens que não são atribuídas de legitimidade com os espíritos, que são pessoas que estão querendo aparecer. Então, colocam mensagens como se fossem de espíritos superiores, quando na verdade não tem essa credibilidade. Não estamos falando de todos, obviamente. Também teremos que filtrar. Não tem jeito. Né? Um dos critérios que Allan Kardec tomou quando começou a codificar a doutrina espírita, e ele percebeu isso rapidamente, é que do mundo espiritual existiam espíritos bons e espíritos ruins, existiam espíritos superiores e espíritos inferiores. E ele teve que fazer esse filtro. A gente hoje tem um livro dos espíritos com mais de 1000 perguntas, mas Kardec não tinha um pouco mais de 1000 perguntas nas mãos. Quantas 1000 perguntas Kardec tinha, já que ele estava centralizando a codificação e estava recebendo mensagens do mundo inteiro? Ele tinha milhares de mensagens e ele tinha que filtrar, ele tinha que estabelecer um critério para verificar o que efetivamente estava vindo da espiritualidade superior. E foi assim que ele fez. E foi assim que ele conseguiu organizar no Livro dos Espíritos de forma didática, porque ele, entre outras aptidões, era um grande pedagogo, e fez essa organização para poder a gente ter um entendimento de uma doutrina nova
que foi coletada através de informações do mundo espiritual. Então esse filtro, Kardec, ele percebeu que tinha que ser feito e ele o fez de uma forma fantástica. Então precisamos hoje, na nossa vida cotidiana, com a quantidade de informações que nós temos, sejam informações que provêm do plano físico ou principalmente que provêm do plano espiritual, precisamos fazer esse filtro para não absorvermos inverdades que podem nos levar, segundo Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo, a transtornos emocionais e obsessivos, principalmente em tempos de pandemia, onde estamos em uma situação muito particular. E ele fala que muitos sairão com esses transtornos após tudo isso acabar. Porque, como falamos adiante, como falamos lá atrás, tudo vai passar. Essa fase irá passar e virão outras. Serve, inclusive, de teste para a humanidade. Um teste de perceber a transitoriedade do corpo físico, a fragilidade do corpo físico. Pessoas que tinham tudo, que tinham até uma saúde equilibrada, que tinham dinheiro, ou seja, se foram. A pandemia não escolhe ninguém. Então a gente começa a ver um sentimento de igualdade e um sentimento de transitoriedade do corpo físico. Estamos aqui de passagem e muita gente está com medo de morrer. Talvez até por não ter essa certeza de que haverá a continuidade da vida no mundo espiritual. Nós temos essa certeza e muitas vezes temos medo também de morrer. É um sentimento que é natural e que é muitas vezes também instintivo, porque temos um instinto de conservação, está lá no Livro dos Espíritos, a lei de conservação, e esse instinto ele serve para que a gente se mantenha na vida física, buscando aproveitar ao máximo até o último segundo, sem obviamente interromper a nossa existência. Então, é muito importante que nesse tempo a gente busque o equilíbrio. A pandemia veio para nos mostrar a transitoriedade do corpo, veio também para chamar atenção nas relações interpessoais. Muita gente teve que se voltar mais para dentro de casa, para as relações mais próximas com a família, porque no dia a dia buscamos também fugas e fugas diversas e às vezes a fuga é estar muito fora de casa para não conviver ali com aqueles que nós temos os compromissos mais estreitos, as relações mais estreitadas, os compromissos mais difíceis. Então muita gente acaba ficando um pouco fora dessa situação desconfortável. Então é importante que nós tenhamos essa exata noção de que tudo vem para nos ensinar, não é punição. Deus não está punindo ninguém. O processo evolutivo ele é educativo. Então, serve também de alerta para que a humanidade possa entender que esse vírus ele tem uma transmissibilidade muito fácil, mas ele não tem alta letalidade. Podemos enfrentar daqui a, anos ou até a décadas, um vírus que tenha uma transmissibilidade muito grande e uma letalidade também muito grande. E aí o estrago vai ser muito maior. Então a humanidade precisa se preparar, até cientificamente falando, para o que pode acontecer no futuro. E estamos muito preocupados com a vida lá fora. É interessante também frisar isso porque é uma evidência de como nós somos egoístas. Estamos preocupados em explorar o planeta Marte. Eu acho particularmente fantástico. É um assunto que me interessa, que eu gosto. Mas ele não é prioridade. Quantos trilhões e trilhões de dólares ou de outras moedas estão sendo gastos nessa exploração espacial? Há um planeta em busca de vida.
Vida não vai ter vida biológica como a nossa. Isso já é sabido. Em busca de quê? De vida microbiana? Em busca de tentar entender como o homem surgiu? Tudo isso é muito interessante, é um tema, como eu falei, que me atrai também, porque a gente é curioso, a gente quer saber o que, que tem lá no outro planeta, a gente quer saber o que, que tem nas outras galáxias, a gente quer saber se tem vida, a gente fica ansioso por isso, né? Apesar de, através do estudo do Espiritismo, sabermos que, obviamente, existem vida, tanto física como espiritual, nos diversos pontos do universo, mas é um tema que ainda atrai a gente, né? Que atrai a nossa, aguça a nossa curiosidade. Mas volto a dizer, não é um tema prioritário. Não deveria ser um tema prioritário para a humanidade. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas internos. Tem muita gente que passa fome. Muita gente abaixo da linha da pobreza. Muitas divergências ainda entre países. Muita coisa ruim acontecendo. Né? E muita falta de recursos. Existe uma desigualdade de riquezas no mundo brutal. Brutal. Ao ponto de, em torno de 20 a 30 pessoas, os maiores bilionários ou trilionários, é até difícil mensurar o valor da riqueza dessas pessoas, mas 20 a 30 pessoas mais ricas do mundo possuem uma riqueza equivalente a 50% da população mais miserável do planeta. São dados alarmantes. É a concentração de riqueza em poucas pessoas e a precariedade em muitos bilhões de habitantes ainda. Então, ao invés de estarmos preocupados com os mundos lá fora, precisamos nos concentrar primeiro no nós. Vamos arrumar a nossa casa e depois a gente parte para a exploração espacial mais efetiva. Isso é o resquício ainda do egoísmo. Né? Estamos muito voltados para as questões que são muito individuais e esquecemos que o próximo está passando por situações muito mais difíceis que a nossa. Então é um alerta também para a humanidade, porque o inimigo pode estar aqui dentro. Muita gente com medo aí de extraterrestre, de anunciando que vão chegar aqui, que vão fazer, que vão acontecer. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Não vamos polemizar o tema, mas um simples vírus que é invisível aos nossos olhos, como também o processo obsessivo que é invisível aos nossos olhos, são muito mais letais, seja do ponto de vista físico ou espiritual. Então precisamos nos concentrar mais nisso e buscar também os nossos antídotos. No capítulo, aí agora falando um pouco mais de obsessão desse grupo, né, dos justiceiros, que são grupos voltados exclusivamente para o processo obsessivo, né, para a obsessão dos vários níveis. Manuel Filomeno Miranda, ele estava acompanhando uma instituição e percebia claramente a influência de alguns membros desse grupo em cima do presidente da instituição. E ele dizia, o presidente é uma pessoa de bem, efetivamente, mas estava sendo bombardeado justamente porque o bem ele causa o repúdio a esses grupos de espíritos que ainda vivem nas trevas. É aquela questão, nós estamos num quarto escuro. Quem gosta de escuridão vai ficar incomodado se alguém acender um fósforo ou se alguém acender uma lanterna numa escuridão total. Então, toda vez que a gente acende a chama do bem, obviamente a gente vai incomodar esses espíritos e precisamos estar vigilantes e atentos para não cairmos nas armadilhas. É falado por Manuel Filomeno Miranda que eles estudam as nossas fraquezas e vão no nosso calcanhar de Aquiles. Ou seja, vão ali no nosso ponto fraco.
Eles nos conhecem e começam a estimular exatamente as nossas fraquezas. E como as nossas fraquezas são decorrentes daquilo que a gente não conseguiu superar ainda durante as várias encarnações que tivemos, nós acabamos cedendo a essas manipulações, a esses ataques mentais, e pouco a pouco vamos nos envolvendo em situações que não são as melhores para nós, o que é perfeitamente normal. O espírita, ele não é um super-herói. O espírita é um espírito em processo de evolução, como qualquer um outro de qualquer outra religião. E está suscetível de erros e quedas. Sim, essa semana eu tive vendo um relato, uma pessoa conversava com a outra, e essa pessoa, eu tenho uma relação profissional com ela é uma pessoa que aparenta assim, ser maravilhosa. Tem a sua religião, não é espírita, mas é praticante. É uma pessoa que fala muito de Deus, uma pessoa que ouve muitas músicas religiosas e é uma pessoa no convívio diário profissional maravilhosa. Agora ela estava relatando para outra que um dia percebeu o cunhado batendo na irmã, na casa da irmã. E aí tentou abrir a porta da casa, estava trancada e tal. Aí ela disse que virou Homem-Aranha, né? Escalou uma parede lá por fora de um muro, subiu por uma janela, saiu no quarto, desceu para a cozinha, pegou uma faca e partiu para cima do cunhado. E só não aconteceu algo pior, porque a própria irmã que estava apanhando foi tentar defender também, defender não, tentar apaziguar a situação para não acontecer uma tragédia muito maior. Então percebam que uma pessoa que demonstra até um certo equilíbrio no dia a dia, numa situação difícil, ela pode tomar uma atitude que demonstra, na verdade, que o ódio, que o próprio desequilíbrio ainda está presente lá no fundo da alma. André Luiz ele tem uma frase maravilhosa que diz que o espírito demonstra o seu verdadeiro grau evolutivo nas horas difíceis. Por quê? Porque nas horas fáceis, quando você está convivendo com as pessoas que são afins, que gostam de você, que não existe divergência, é tudo tranquilo, é tudo as mil maravilhas. Mas na hora que vem um ali que testa a nossa paciência, que vem para nos agredir, como é que nós vamos reagir? É aí que a gente coloca para fora, nesse momento mais difícil, no momento do teste efetivo, é que a gente coloca para fora aquilo que está no fundo da nossa alma. Então, uma reação agressiva como essa, ela ainda está presente dentro da pessoa. Ela estava apenas aguardando uma oportunidade para poder eclodir. Então perceba que num momento de raiva, num momento de desequilíbrio, ela podia ter comprometido uma encarnação inteira ali. Podia ter cometido até um assassinato. E comprometido não só essa encarnação, mas já assumindo um compromisso para encarnações futuras. Então, muito cuidado com aquela sensação de que nós já superamos muita coisa. Precisamos estar vigilantes, principalmente sabendo que estamos pautados dentro de um trabalho que causa uma certa revolta, um certo repúdio da espiritualidade inferior. Não que nós somos superiores, estamos longe disso. Somos também inferiores, mas já estamos querendo algo diferente. Só que é algo que a gente precisa ainda consolidar dentro de nós. Somos ainda espíritos frágeis. Por isso estamos em transição para o mundo de regeneração. Perceba que a nossa transição interna, ela é lenta e gradual sim, também.
Então a gente não vai largar o mundo de provas e expiações assim de uma hora para outra. Precisamos adentrar no mundo de regeneração ainda nesse processo de transição. Como os espíritos dizem, o mundo de regeneração não é um mundo ainda onde o mal não existe. O mal existe ainda. Sim, existirá, mas em menor proporção. Porque é assim que se dá o processo evolutivo de uma forma geral. Então o espírita ele tem que ser discreto nas suas atividades, ele tem que ter efetivamente uma força de vontade muito grande, uma vigilância muito grande, tem que ter paciência consigo próprio e com os outros também. É aquela questão do amar a si mesmo como pré-requisito para o amor ao próximo. A gente tem que se aceitar, a gente tem que ser tolerante também com a gente, porque se a gente não for, a gente não vai conseguir fazer isso com o próximo. E pouco a pouco vamos superando as nossas dificuldades. Não vai ser numa encarnação que a gente vai resolver tudo. Muita gente não quer mais voltar para o planeta Terra, porque acha que não merece estar aqui. Mas vamos retornar sim. E é uma bênção para nós retornar à Terra. Não ser, por exemplo, remanejado por um mundo inferior. Porque nesse processo seletivo existem espíritos que estão sendo já remanejados para mundos inferiores. E outros que também passaram por aqui, que já foram promovidos para mundos superiores. E que a história muitas vezes nem registra, mas que conseguiram cumprir as suas tarefas e hoje já estão em novas moradas. Vamos dar um exemplo clássico, né? O espírito Bezerra de Menezes, quando chegou no plano espiritual, foi recebido por uma multidão de espíritos. E ele dizia, quem são essas pessoas? E aí um instrutor espiritual disse a ele, são todos aqueles que foram beneficiados por você. E estão aqui para te agradecer, para te recepcionar. Era uma multidão. Então imagine um espírito que tem essa capacidade de fazer o bem às coletividades, já está num outro patamar, acima da média geral que estamos aqui na Terra. E aí foi dito a Bezerra de Menezes que ele já estaria apto a vivenciar em outros planetas, né? Em planetas mais evoluídos, em colônias espirituais também mais evoluídas, desvinculados da Terra. E ele disse que gostaria de ficar. Aí foi uma decisão pessoal dele, que ele gostaria de ficar aqui, ainda vinculado à Terra, para poder auxiliar. Perceba que o espírito superior, né, não tem jeito, né? O espírito superior já começa a deixar o egoísmo para trás. Pouco a pouco ele vai se libertando disso, né? Então, a gente quer ser promovido, a gente quer largar o problema para trás e ir para um mundo melhor. O espírito superior não, é o contrário. Ele pode ir para um mundo melhor, ele já está apto, mas ele quer ficar. Por quê? Porque ele já começa a direcionar a sua própria vida em favor do próximo. É o amor ao próximo, é a conquista efetiva do amor. E é uma conquista que ainda vai levar muito tempo para a gente. Nós estamos distantes disso aí, mas estamos já no caminho. Então perceba, Bezerra de Menezes ele não construiu tudo isso na última existência física dele. Ele já vem construindo isso há muitos séculos atrás. Assim como um Chico Xavier, assim como uma Irmã Dulce, como a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que quando reencarnam aqui na Terra se mostram diferenciados, mas são espíritos que a gente conta nos dedos. São espíritos que certamente estão já aptos ao mundo de regeneração propriamente dito e consolidado. E aí a gente percebe como ainda nós não estamos tão aptos assim. O quanto nós precisamos ainda evoluir em moralidade, em intelectualidade, até que o mundo venha avançando bem. Vem avançando de uma forma muito veloz. Mas
O intelecto está muito elevado e a moralidade ainda está muito baixa. E é preciso um equilíbrio entre essas duas vertentes para que a gente possa evoluir com mais equilíbrio. Então, o intelecto muito evoluído para uma moral muito baixa causam ainda inúmeros distúrbios no planeta, né? Então, a inteligência ela ainda vai sendo voltada para o mal, infelizmente. Mas, meus irmãos, o sol voltará a brilhar. Todos os dias o sol ele se vai e pela manhã ele retorna apagando as trevas da noite. E é assim que o sol do amor também voltará a brilhar aqui um dia na terra, porque Jesus é esse sol. Jesus que esteve aqui na forma física há aproximadamente 2000 anos, com o único propósito de nos ensinar, nunca saiu aqui da Terra. Jesus participou da formação do planeta Terra, nos mínimos detalhes. Quem quiser saber mais, pode ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier, onde ele detalha exatamente desde o processo de formação da Terra, onde Jesus e uma equipe, não é Jesus sozinho também, hein? Jesus e uma equipe de espíritos, também voltados exclusivamente para o bem, conseguiu participar desse processo de formação do planeta, do processo de formação das espécies, e chegamos aos dias atuais, onde ele esteve participando de todos esses momentos. Então nós não estamos sozinhos. Jesus está no comando. Esses espíritos de alta hierarquia estão no comando do planeta. E todo esse processo que nós estamos passando está sendo supervisionado por eles. Mas por isso que é um processo ainda necessário. Primeiro, que o nosso comprometimento é muito grande ainda. Podemos dizer, mas eu não mereço isso, né? Pô, gente, não tem nada acontecendo na nossa vida que a gente não mereça. Né? Senão a gente estaria deixando para trás a justiça divina, né? Estaria desconsiderando tudo isso. Então, tudo que está acontecendo conosco é fruto daquilo que nós plantamos um dia, seja nessa existência, seja nas existências passadas. Precisamos ter consciência disso. Então, Jesus e esses espíritos estão no comando. Tudo vai passar. Precisamos ter paciência. Esse processo de transição está sendo acompanhado e está sendo feito aquilo que é o melhor para nós e também aquilo que nós merecemos, não só como individualidade, mas como coletividade e principalmente também como coletividade. Se não merecemos ainda algo melhor, se o planeta ainda não é o planeta dos nossos sonhos, precisamos trabalhar para isso. E trabalhar com essa certeza de que precisamos estar mentalmente ligados a esses espíritos. Como? Tentando o esforço no bem. Nós não fazemos o bem ainda de forma espontânea. Nós não vivemos as nossas 24 horas pensando no próximo. Pensamos ainda muito mais em nós, no máximo em nossa família, nas pessoas mais próximas. Mas ainda não temos esse sentimento de expansão do amor para atingir qualquer pessoa que venha à nossa frente. Precisamos, então, manter a nossa fé viva, as nossas orações, porque nas nossas orações a gente se fortalece e é necessário a gente se fortalecer justamente dessas investidas dos espíritos mais ignorantes, mais trevosos, que são investidas diárias. Mas precisamos também acreditar em nós. Nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus. Nós temos todo o potencial divino dentro de nós, que vai pouco a pouco aflorar. Precisamos entender que não somos ainda espíritos superiores, que estamos no processo de transição e por isso ainda vamos errar. Precisamos ser tolerantes também com ele. Precisamos entender que não vamos superar
todas as nossas dificuldades, as nossas mazelas numa encarnação apenas e que essa é apenas um passo na eternidade. Aproveitemos, meus irmãos, todas as oportunidades que nos são dadas, sejam as mais difíceis, sejam as mais agradáveis. Em todos os momentos nós podemos construir um aprendizado. Estamos nessa escola abençoada que é a Terra, exatamente para vivenciarmos, para aprendermos, para passarmos pelos testes, para enfrentarmos as pessoas difíceis, com equilíbrio, com naturalidade, tentando fazer o melhor de nós. Os espíritos não esperam de nós uma atitude retilínea, uma atitude já bondosa, amorosa o tempo todo. Eles esperam de nós o nosso melhor. E o nosso melhor ainda não é o ideal, ainda estamos longe do ideal, mas é aquilo que é possível. Então façamos o nosso possível para podermos sair dessa existência numa condição melhor do que aquela que nós entramos. Eu desejo a vocês, então, muita força nesse momento, muito equilíbrio, muito discernimento para separar o joio do trigo, para poder buscar também na esperança, na consolação aos semelhantes e na fé de que dias melhores virão a partir do momento que a gente consiga trabalhar no nosso presente para obtermos então um futuro melhor, não só individualmente, mas principalmente coletivamente. Vamos construir sim esse mundo de regeneração. Está escrito, está determinado que isso vai acontecer. Mas precisamos fazer parte desse processo de uma forma ativa, de uma forma bastante produtiva, para podermos sim, junto com Cristo, junto com os emissários superiores, transformarmos não só a nossa vida, mas a vida também dos nossos semelhantes. Muita paz, muita luz, muita fé. Um grande abraço a todos.